Olá pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de lendas e assombrações. Eu sou o Pablo e a história que eu vou estar contando para vocês hoje é uma história verdadeira. Aconteceu comigo. Então vamos lá. O ano era 1992. Eu tinha 8 anos de idade e era época de festas juninas. No interior, aqui onde eu nasci, no interior de Minas Gerais, se comemora muito essas festividades, né? São João, São Pedro, Santo Antônio. As pessoas costumam fazer fogueiras nas portas de casa. Enfim, fui convidado por um amigo meu a passar o São João na fazenda do avô dele. Então nos preparamos, compramos todo tipo de fogos de artifício, bombas, etc. Quando chegamos na fazenda, nós fomos explorar o lugar, né? E ouvimos as pessoas também de lá contar várias histórias, várias coisas sobre aparições, fantasmas e coisas que aconteciam, né? Algumas lendas. Inclusive a de um homem que se transformava em lobisomem, né? Óbvio que eu não acreditei, né? Era só lendas. Então, eles diziam pra gente não sair dos limites da fazenda e também se visse uma casa de barro no meio do mato, com um senhor, um velho morando lá, que a gente não fosse até lá, não chegasse perto. Tá certo, a gente nem deu muita atenção para isso. Então eu e esse amigo meu, nós fomos explorar o lugar, né? Durante o dia, fomos brincar e tudo mais e tal. Então passamos próximo a essa casa de barro, não vimos nada de estranho, a não ser uma casa velha abandonada. E de repente a gente até teve a ideia de soltar algumas bombas lá por perto e tudo mais, mas não vimos nada de anormal. No decorrer do dia, nós fomos brincar e fomos ver também o pessoal que já estava prestes a acender a fogueira, né, de São João. Então nós tomamos nosso banho, ficamos todos preparados, todo mundo arrumado, as crianças todas arrumadinhas, já eu também, tudo preparado, cheio de bomba. E tá certo. No decorrer da noite, ainda não era tão tarde, deveria ser umas 8 horas da noite, por aí. Nós pedimos, né, para um dos vaqueiros, um dos peões que tinham lá na fazenda, para ele preparar um cavalo, 2 cavalos, para que o meu amigo e eu fôssemos, né, para dar uma volta. Então nós enchemos as nossas sacolas com as bombas de todo tipo que a gente tinha, inclusive uma que eu gostava muito, que era de 12 tiros. Você acendia ela e ela dava 12 explosões. Então ele falou pra gente mais uma vez: não se afastem muito da fazenda. E não vão pra estrada onde tem a casinha abandonada lá, não, que acontece algumas coisas estranhas. Tá certo. Parece que ele tava falando pra gente assim: vai lá na casinha abandonada. Então, nós fomos passear aos arredores da fazenda. Saímos, né? Soltávamos uma bomba aqui, outra ali. E nessa brincadeira, nós fomos chegando próximo a essa casa abandonada. Era escuro, estava de noite, mas a lua estava muito clara no céu. Não me lembro, mas poderia ser uma noite de lua cheia, devido à estrada estar muito clara. Então nós fomos nos aproximando dessa casa abandonada, uma casa de barro, bem bem abandonada assim aparentemente mesmo, pois nem sinal de nada, de
de pessoa ou de alguém lá dentro, a gente não deu para perceber. Então nós começamos a soltar nossos fogos, foguetes, bomba, em todos os lugares. De repente, quando nós estávamos andando um pouco mais adiante na estrada, havíamos passado da casa, eis que surge uma criatura, um vulto, algo que eu sabia que era negro e parecia um cachorro, porém muito maior que um cachorro. E bradou tão alto, que o cavalo do meu amigo, num pulo só, voltou para trás, em direção à fazenda, enquanto o meu me arremessou no chão. E eu caí e olhei para trás. A criatura parecia estar a uns 10 metros de distância de mim, e a lua logo atrás dela, iluminando o vulto na minha frente. Eu tentei correr, eu estava até de chinelo. Os meus chinelos ficaram para trás e eu tropecei, caí no chão. A criatura, ela não correu atrás de mim, porém ela bradava e uivava tão alto que assustava a qualquer um. Eu meti a mão na sacola e peguei uma das bombas que eu tinha, acendi e joguei para trás. Joguei meio que pro alto. Quando essa bomba ela estourou, espalhando as outras bombas, a criatura deu um urro mais alto ainda. E eu olhei rapidamente e vi que uma das bombas havia estourado muito próximo à criatura. Então, eu consegui correr e voltar para a fazenda. Nós chegamos muito assustados lá na fazenda. Contamos essa história para muita gente lá, ninguém acreditou. Outros acreditaram, assim, acreditaram porque sabia que havia coisas estranhas que aconteciam no local. Enfim, passou-se a noite. Quando ao amanhecer, nós acordamos por volta das 6h30, 7 horas da manhã e fomos tomar café. O senhor, que por sinal o nome dele era Pedro, o seu Pedro, que morava na casinha abandonada, veio na nossa direção e me entregou um par de chinelos. O meu par de chinelos, que eu havia deixado para trás na carreira que eu dei, na correria que foi. Quando ele me entregou o par de chinelos, a mão dele tinha um pano amarrado, próximo ao pulso, sim, entre o pulso e o cotovelo. Um pano amarrado e meio sujo, sim, de sangue. Então eu perguntei o que aconteceu com ele. E ele disse que havia se queimado na fogueira, acendendo, colocando fogo na fogueira. Então havia se queimado. E essa história ele falou para as outras pessoas escutarem, ó, as pessoas que estavam ao redor. Óbvio que eu não acreditei. Eu liguei uma coisa à outra. E era óbvio que aquela queimadura havia sido feita por uma das minhas bombas. A bomba que eu joguei para trás e explodiu espalhando as outras, uma delas havia queimado o braço dele. Mas o que eu não entendi foi o porquê dele não nos atacar. Enfim, essa história é verdadeira. Até logo, galera.